Bom dia, pessoal! Domingo e nós acordamos cedo hoje, que nós temos trabalho pela frente, queremos construir e eu já acordei com uma notícia que eu vi agora sendo postada nas redes sociais, divulgada nas redes sociais, mas a notícia é do dia 8, né? Ela saiu dia 8. E é em relação à questão do leite, produção de leite. Vou trazer para você a informação da notícia e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Governo federal descarta alterar a alíquota sobre leite importado do Mercosul. Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, Neri Geller, diz no Show Rural Copavel que o problema do setor é estrutural. Nas palavras dele, temos uma parceria com o Mercosul. Não podemos fazer uma intervenção irresponsável para salvar produtores de leite. Então, o governo deixa claro mais uma vez que não vai ter alíquota em cima da importação do leite, ou seja, não vai mudar nada em relação à importação. Quais as medidas que o governo adotou para ajudar os produtores? São duas delas, as principais, eu quero comentar um pouquinho sobre elas. A primeira são a retirada de benefícios fiscais para laticínios que importam leite, né? Essa notícia a gente já viu um tempo atrás e ela ia entrar em vigor agora em fevereiro, deve ter entrado em vigor já, que as empresas, os laticínios que importam leite, eles vão perder incentivos fiscais, né? Só que aí eu pergunto, eu levanto a questão. Há tempo atrás, o Sindilat, que é o Sindicato das Indústrias dos Laticínios, divulgou que os principais importadores de leite não são laticínios, e sim indústrias que são clientes dos laticínios, né? São indústrias que usam o leite em algum processo, né, de algum produto, mas não diretamente os laticínios. Então, esse incentivo fiscal que vai ser tirado, ele vai beneficiar um pouco o produtor, mas se as principais importadoras não são laticínios, e sim indústrias que usam leite, que seriam clientes dos laticínios, até qual será o impacto, né? A gente conversou, inclusive, com o deputado Heitor Chu sobre essa questão, né? E ele levantou que poderia ajudar o produtor talvez de 5 a 50 centavos, mas que não tem um número correto, certo para isso, né? A gente está vendo uma elevação do preço do leite no último mês. 50% dos produtores dentro da nossa pesquisa receberam 5 centavos a mais. E a gente está ouvindo relatos aí que tem algumas empresas oferecendo até 50 centavos a mais para os produtores. Então, a gente vai ter que esperar até a próxima nota do leite para ver o que vai acontecer. E nós vamos divulgar pela pesquisa que a gente faz no mês a mês, né? O que vai ter de aumento. Então, essa primeira medida, eu vejo ela como uma medida que ajuda, porém, é uma medida que vai impactar poucas empresas dos laticínios, na verdade, né? Então, não sei até que ponto ela ajuda e o quanto que ela vai ajudar. E a segunda medida que foi citada, né, uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, específica de mais de 2 bilhões, anunciada para cooperativas. Isso é uma questão que eu também levanto, né? São 2 bilhões de recursos anunciados para cooperativas. Primeiro ponto, qual é a porcentagem de produtores que vendem leite para cooperativas e qual é a porcentagem de produtores que vendem leite para indústrias privadas, né? Então, se só as cooperativas vão receber recurso destinado a produtores de leite, nós vamos ter uma pequena parte dos produtores que vão ter esse recurso, porque quem vende leite para uma empresa privada, tipo eu, né, não tem acesso. É o que a gente pensa na teoria, né, se foi liberado para cooperativa. E o segundo ponto em relação a isso é,
será que esse recurso vai chegar no produtor? Ou será que esse recurso vai chegar só até na cooperativa? Talvez a cooperativa vá usar esse dinheiro para fazer projetos de fomento, por exemplo. Eu acredito que o principal vai ser isso, né? A cooperativa vai usar esse dinheiro para fazer projetos de fomento para a produção de leite. Algum incentivo, talvez, de preço, algum programa específico de gestão, né, de acompanhamento técnico, ou algum valor para que o produtor invista na propriedade. E aí eu levanto mais um ponto. É mais dinheiro sendo emprestado para os produtores, mas faz com que eles fiquem mais amarrados ainda ao sistema, né? A gente vê muitos comentários por aí do pessoal quando fala da questão do leite, dizendo assim, eu não posso parar de produzir porque eu tenho que pagar as contas que eu fiz, né? Então tem uma parcela bem grande de produtores que estão amarrados, principalmente em financiamentos que fizeram de investimentos, e eles não conseguem parar, mesmo dando prejuízo, por exemplo, à produção, porque eles precisam pagar aqueles financiamentos. Se eles parar com o leite, eles não vão ter como pagar. Então, também é um ponto que me preocupa, certa maneira, é assim, é mais endividamento para o produtor de leite, é mais uma forma de amarrar o produtor no sistema. E aí também se fala na matéria aqui da questão que o governo comprou leite para o programa do aquisição de alimentos, né? A Conab também. Então, o governo adquiriu, mas isso a gente não viu na prática, assim, dar uma diferença no preço nos últimos meses, né? Então, a questão é o quanto esses incentivos vão realmente chegar lá na ponta no produtor, né? Outra questão que é colocada aqui é a seguinte: vamos discutir com cooperativas programas de correção de solo para aumentar a produtividade e fazer melhoria genética para sermos competitivos no mercado internacional. O leite, infelizmente, ainda é uma atividade que está aquém da produção internacional. Vamos estar atentos, sem fazer loucura. Aqui se fala muito, deixa eu ver o termo certo, segundo fala a notícia aqui, problema estrutural do setor. Eu discordo disso, pessoal. Nós temos hoje genética, nós temos tecnologia, né? Nós temos produtividade. Ao meu ver, eu vou entrar de novo nesse assunto, a questão da produção de leite no Brasil, de não ser competitivo com outros países, como, por exemplo, Uruguai, né? Que tem uma produção mais baseada a pasto, Nova Zelândia, que tem uma produção baseada a pasto e exporta leite. O leite no Brasil ele não consegue ser competitivo por causa do custo de produção. A gente ouve relatórios que custo médio de produção do leite está em R$ 2,50, quando você faz levantamentos, né? E hoje a média recebida no Sul, segundo a nossa pesquisa mensal, foi de R$ 1,96. Então está se trabalhando abaixo do custo de produção, recebendo abaixo do custo de produção. Como eu sempre levantei nos vídeos e sempre falo, como que o Brasil vai um dia se tornar exportador de leite se ele tem um custo de produção altíssimo, né? Então, hoje, por exemplo, se o Brasil fosse exportar leite, ele teria que exportar leite a um valor muito acima de R$ 2,50. E a gente vê países, né, que a gente faz conversão em real, vendendo leite a R$ 1,80, R$ 1,70. Então, a competitividade do leite brasileiro no mercado internacional é muito difícil pela questão do custo de produção em relação ao sistema de produção. O que eu vejo para o produtor no cenário? Vai ter aumento de preço? Provavelmente vai. Talvez mais pela falta de leite no mercado do que pela questão desses incentivos aí. E ao meu ver, a única forma do produtor conseguir ter lucratividade, e mais importante que lucratividade é rentabilidade, é rentabilizar o seu dinheiro, é trabalhar sistemas mais simples, baseado em pasto, né, que é um custo mais baixo, simplificar a estrutura, simplificar processo produtivo nas propriedades,
para não ficar tão amarrado à questão de preço, de flutuação de preço no mercado, porque o leite sempre teve altas e baixas, e pelo que eu percebi nos últimos anos, a cada 2 anos você tem uma crise no leite. Então, a cada 2 anos tem preço mais baixo. Isso está se repetindo. Não sei se há uma coincidência, mas sempre nos anos ímpares se tem o início de uma crise de preço do leite. Se a gente tem visto, se buscar matérias, informações de tempos atrás, aí a gente tem visto isso. Então, na minha opinião, a forma do produtor se manter rentável na atividade é simplificar a produção com tecnologia. E quando eu falo isso, eu falo de produção, né? Cuidado com o solo, adubação, manejo de pastagem, no caso, tirar um pouco essa ideia de estrutura, maquinário e buscar investir em alimentação, animais adaptados ao sistema, animais adaptados à realidade da região, do tipo de solo, do relevo, do clima, enfim. É esse o processo que nós temos que buscar. Não pensar só, a gente precisa tecnificar mais a atividade. Eu acho que já está bem tecnificada, eu acho que precisa adaptar a produção à realidade da propriedade, da região e do nosso país. Acho que só assim, para ter competitividade do nosso leite no mercado e para dar rentabilidade à produção dentro das propriedades rurais. Se você viu o vídeo até no fim, comenta aqui embaixo o que você achou das informações, né, das ações do governo e dê a sua opinião. Como fazer para que a atividade leiteira não esteja sempre amarrado nessas questões de crise e os produtores estejam sempre passando dificuldades quando cai o preço do leite.